energias magnéticas, que elas possam ser direcionadas a tantos que precisam nesse nosso planeta Terra, que a espiritualidade amiga possa encaminhar essas energias, aquelas pessoas que nós estamos projetando através dos nossos pensamentos, nossos familiares, amigos, queridos, do plano físico e espiritual, aqueles também que a espiritualidade achar das suas necessidades, que todos possam se deixar envolver por essas vibrações de paz e de amor. Que nesta manhã o nosso estudo possa se desenvolver de forma a nós clarear os nossos pensamentos, a nossa mente e poder receber esses ensinamentos que esse livro, Nosso Lar, traz a cada capítulo. Cada capítulo uma lição ou várias lições. E que essas lições possam motivar-nos a modificar o nosso comportamento, a nossa forma de ver a vida, purificar os nossos sentimentos, as nossas emoções, e que a gente possa cada vez mais desenvolver o amor do Cristo dentro de nós. Que a vossa paz, o vosso amor permaneça conosco. Muita paz. Deus nos abençoe. Muito bem, seu Sebastião, dona Lalinha, vamos começar a nossa reunião desta manhã. Hoje nós vamos falar ainda da aula número 8. E nós vamos para o nosso capítulo, para o capítulo 29. Antes, porém, vamos lembrar um pouquinho do finalzinho do capítulo 28, onde André Luiz, ele se aproxima, né, e passa a conhecer uma pessoa que é uma trabalhadora lá das câmaras, lá do nosso lar. É a Narcisa. E ele está trabalhando com ela, e ela é uma senhora, uma velhinha já, né, que está lá se dedicando, atendendo pacientes aqui e ali, socorrendo um e outro. E ele tá nesse trabalho também envolvido. Nós devemos lembrar que ele se propôs a trabalhar junto às pessoas que estavam ali. Ele viu que o trabalho ali estava intenso, estava precisando de ajuda, e ele quis ajudar. E então ele, nesse trabalho, nessa ajuda que ele estava dando ali, trabalhando, ele, em certo momento, ele perguntou para ela se ela trabalhava ali há muito tempo. E ela disse: sim, eu permaneço nas câmaras de retificação em serviço ativo há 6 anos e alguns meses. Entretanto, ainda me faltam mais de 3 anos para realizar meus desejos. Então, ela falou que ela estava trabalhando ali já há 6 anos. E esses 6 anos de trabalho, ela estava ali com um propósito. Tinha um desejo que ela precisava ser atendido, né? Então, através desse trabalho, ela provavelmente ia conquistar o desejo. E ele não quis perguntar, mas pelo olhar do André Luiz dirigido a ela, ele mostrou que ele estava querendo saber um pouco mais. Então a Narcisa falou amavelmente: veja que a comunicação ali no nosso lar, ela até dispensa palavras, né? As pessoas se comunicam muitas vezes até pelo pensamento, pelas radiações que emite, pelas energias, um e outro sente aquelas vibrações e a comunicação flui. Aí ela disse assim: eu preciso de um endosso muito sério. O que é um endosso? Alguém que aprove, alguém que fale, ó, a Narcisa merece e ela vai poder realizar esse desejo. Eu aprovo. E daí ele perguntou: o que quer dizer isso? Né? O que quer dizer essa questão que eu preciso de um endosso? Então, ela disse que ela precisava ir para a Terra. Ela estava no nosso lar, nas câmaras de retificação, e ela precisava se dirigir à Terra porque
ela queria encontrar alguns espíritos amados, talvez familiares, amigos mesmo da Terra, para serviço de elevação em conjunto. Então ela queria ir para a Terra para encontrar com essas pessoas. E ela disse ainda que ela fazia muito tempo que ela pedia por essa possibilidade de ir para lá. Mas ela estava assim muito perturbada ainda, aflita. Então eles aconselharam, alguns amigos lá do nosso lar, aconselharam ela para conversar com a ministra veneranda, que é a benfeitora da regeneração. E que ela prometeu que ia aprovar, endossar os propósitos no Ministério do Auxílio. Mas ela falou, mas só que para que você possa ir para lá, eu quero que você permaneça trabalhando por 10 anos consecutivos aqui na Câmara de Retificação, para poder corrigir certos desequilíbrios do sentimento. Veja que ela precisava, através do trabalho ali na Câmara de Retificação, ela ia equilibrar, né, o sentimento dela, que ainda estava em desajustes. Então é interessante essa ideia, porque quando a gente desencarna e vai para o plano espiritual, ainda nós levamos junto conosco os apegos aqui com os familiares, com a terra, aquela questão às vezes da gente querer se meter em tudo, influenciar, de querer modificar a vida das outras pessoas. Nós somos assim, né? Nós não deixamos a pessoa ser o que ela é, nós não permitimos que ela haja da forma que ela é, então a gente está sempre interferindo, a gente se angustia, fica aflito quando um parente, um filho, um marido, alguém não age da mesma maneira que a gente acha que é o correto. E quando a gente vai para o plano espiritual, a gente ainda permanece com essa ideia que nós temos esse poder. Esse poder, né, nós acreditamos que nós podemos mudar as pessoas. Então, é preciso, então, durante algum tempo, ela permanecer ali naquele serviço, onde ela ia se deparar, ia ter contato com várias experiências, várias histórias daqueles espíritos que estavam ali em recuperação, e através dessas experiências ela ia começar a pensar em si mesma e melhorar o seu equilíbrio, melhorar as suas emoções, os seus sentimentos. E no primeiro momento, quando a ministra veneranda falou isso para ela, como ela não estava assim muito bem ainda, ela pensou em recusar o serviço. Ela achou que isso era demais, 10 anos para poder autorizar uma visita aos meus familiares e amigos, eu vou ter que passar 10 anos aqui trabalhando. Mas depois ela percebeu que a ministra veneranda tinha razão, porque afinal o conselho não visava os interesses dela, e sim do próprio benefício dela. Que às vezes a gente acha que está ajudando, né? Está fazendo uma grande coisa, mas o maior beneficiário de qualquer serviço, de qualquer dedicação que a gente faça ao próximo, o maior beneficiário somos nós mesmos. Tanto no aprendizado, no crescimento espiritual que nós temos, quanto na situação de nós entendermos a situação do outro, né, e crescer, porque a gente sempre acha que Deus precisa de nós, do nosso serviço, mas é o contrário, é nós que precisamos. Então, às vezes a gente acha isso. Então, ela percebeu então que ela seria o maior beneficiário e ganhou muito mesmo, aceitando o parecer da ministra veneranda. Então ela disse assim, ó, me sinto mais equilibrada, eu me sinto mais humana, e eu creio que viverei com dignidade espiritual minha futura experiência na Terra. Então ela vai. Então, pelo entendimento aqui, ela não só queria uma visita, mas ela queria reencarnar no plano terrestre, não é? E André, então, como ia fazer um comentário, né, de admiração ao trabalho da Narcisa, mas daí alguém gritou, Narcisa, Narcisa, ali uns pacientes próximos dela, e daí ele percebeu assim que ele não deveria permanecer retendo ela assim mais tempo e deixar que ela desenvolvesse o trabalho dela lá nas câmaras.
Esse então é o final do capítulo 28. Quiser comentar, tá? É só falar, tá? Isso aí merece um comentário grande, mas eu mesmo penso É, que quando eu me for, eu quero vir cá logo ver meus familiares, que eu sou muito apegada, né? Mas apegada assim, não materialmente, mas nas dificuldades, né, que tenha alguém da família. Eu tenho uma neta que ela é deficiente, ah, eu sou muito apegada nela. e daí quer proteger, né? Que a É, gente, a gente às vezes acha assim que precisa mesmo, né? Daquela proteção. Depois que tem o desencarna, Adriano, continua achando que Adriano que está é o nosso, encarnado. que ele, graças a Deus, ele está parado, mas ele é alcoólatra e é difícil esse problema. Então, a outra situação, né? É, Que, que às vezes a cada gente. um tem um problema. São os Outro dia desafios. mesmo foi embora uma parente do marido da minha filha, e essa eu penso que ela não vai ter tanta vontade de vir, porque os filhos, ela já tinha 94 anos, os Ah, filhos já tudo já idoso também, já tem neto, bisneto, grande, capaz que ela não tem tanta vontade de voltar, né, essa, porque a tarefa dela ficou tudo pronta. certo. Às vezes só para voltar para constatar que está tudo bem, É só né? para constatar que está pronto de verdade, né? É isso mesmo. Então a gente tem mesmo essa tendência. Eu só para ilustrar, eu vou também contar um. A senhora contou as suas experiências, eu vou contar uma experiência minha. Em Palmas eu conheci uma família, né? Me aproximei dela e tem uma senhora que ela tinha um problema de câncer, que ela estava lutando por muitos anos. E eu tive assim uma afinidade tão grande que eu falava para ela que ela era minha mãezinha, considerava com a minha mãe lá de Palmas. E depois, mas eu vi assim, ela aquela mãezona, assim, sabe? Que tava se metendo em tudo, na vida dos filhos, do neto, cuidando um, cuidando outro, cuidando, sabe? Aquela pessoa que mesmo enferma, ela não parava. Tudo ela sabia que acontecia, tudo ela orientava, né? Ela corrigia, brigava às vezes até para a pessoa, né, andar na linha. Tinha aquele filho mais problemático, tinha aquela filha que tinha problema em casa com o marido e tudo, ela tava ali querendo resolver os problemas da família inteira. Ela que era aquela que comandava tudo. Pessoas assim são muito ativas dentro de casa e até fora dela. E ela é uma pessoa excelente, uma pessoa muito boa, sabe? Até tem algumas experiências assim, muito bacanas que eu observava nela. Quando ela estava melhorzinha, assim, ela ia lá no Hospital Geral, né, que é o HGP lá de Palmas. E como ali recebe muito paciente de outra cidade, a pessoa às vezes vem despreparada, né, com os familiares, trazer um familiar enfermo, vem preparada. Ela fazia uns marmitex em casa e levava lá para doar para as pessoas, né, que estavam lá com os familiares. Então era muito boa, boa mesmo. Fazia uns quitutes, levava para os médicos, né, enfermeiros, ela toda de ajudar mesmo. A gente Tudo encontrava animada. tempo para tudo. Tinha tempo para tudo. Admiro e admirava muito ela. Gosto muito dela ainda. E aí teve, logo que ela partiu, né, ela desencarnou, passou algum tempo, eu vim aqui para Dourados, hoje estou em Dourados, Mato Grosso do Sul. E numa reunião mediúnica eu perguntei pro mentor, né, eu falei, como é que tá a dona Elza aí no plano espiritual? Ela falou, olha, ele tá, é o seguinte, a dona Elza, ela tá adormecida, já fazia um mês. A gente coloca ela para dormir, dá uma medicação, depois acorda, conversa com ela, deixa mais uns dias dormindo, depois acorda de novo, porque não dá para a gente deixar ela desperta o tempo todo, porque senão ela vai querer vir aqui e querer ajudar a família, e ela ainda não está preparada para isso, né? Então é assim, ela tem ainda É o desse apego dela era jeito. muito forte aos familiares, e ela ia querer fazer a mesma coisa que ela fazia quando encarnada, e não é É, possível isso. tem Então, gente que é igual
Assim, é Então espoleta, né? demora a desligar, sabe? Ele Demora não a desliga. perceber que a Ele forma não de ajudar desliga. agora é outra, né? É outra. É, agora ela vai trabalhar de outra maneira De agora. outra, mas vai ajudar também os familiares, com Ixi, certeza, e deve estar certeza. ajudando. Mas de outra maneira, não daquela maneira que ela fazia quando estava encarnada. Então, para que a gente possa auxiliar, a gente precisa ser preparado para isso, É, se porque não a vida preparar, não aqui na tem jeito, Terra, né? ela nos deixa assim, com a ideia diferente, né, dos valores, da forma de ajudar e tudo mais. Quando a gente está no plano espiritual, nós percebemos a vida de outra maneira. Então, aquilo que a gente achava que é um bem ou que é um mal, é um bem. Né? A gente percebe que determinadas situações, determinado desafio que a pessoa está enfrentando é para o próprio bem. Não adianta a gente querer tirar aquela prova dele que ele precisa passar para crescer. E daí a gente vai entendendo. Muito bem, vamos para o próximo capítulo, então, que é o capítulo 29. O título dele é A Visão de Francisco. Então, aqui ele fala assim que o enfermo, né, esse que no final do capítulo passado falou assim: Narcisa, Narcisa, era um enfermo, doente, muito aflito e que estava ali, né, precisando de socorro. Mas nesse meio tempo, ele ouviu assim falar que estavam chamando ele no comunicador. Lá tinha um comunicador também, né, um telefone, alguma coisa assim. E era a Dona Laura, onde ele estava morando. Ele, Dona Laura estava morando e ela estava preocupada. Aí que ele se tocou, falou: Ah, eu esqueci de avisar a Dona Laura que eu ia permanecer aqui mais tempo. E aí se desculpou com ela e falou: Olha, eu estou trabalhando aqui nas câmaras, não vou poder ir. E ela, Dona Laura, então se mostrou assim muito feliz com o trabalho dele. Falou: Olha que bom, né? Você vai poder ajudar e você vai perceber os benefícios desse trabalho. Apaixone-se pelo seu trabalho, embriague-se do serviço útil, que somente assim nós vamos atender a nossa edificação eterna. Quer dizer, você vê, o trabalho é sempre para nos trazer benefício a nós mesmos. Né? Lembre, porém, que esta casa também lhe pertence. E ela ficou então muito satisfeito, muito feliz, e depois ele voltou então com a Narcisa, que estava tentando acalmar um rapaz que ele estava assim bastante perturbado, revelava-se muito distúrbio. Ele estava assim com os olhos perdidos no espaço e gritava assim muito espantado assim: "Acuda, acuda, pelo amor de Deus, tenho medo, tenho medo". E o olho assim, aquele olho meio esgazeado assim, que não parece que não enxergava o que estava acontecendo à sua volta, estava no outro, tendo outras visões ali e sensações assim de muito pavor. E ele dizia assim: Narcisa, lá vem ele de novo, é um monstro, sinto os vermes novamente, ele, livre-me, não quero, não quero. Aí ela procurava acalmar ele, falava: Calma, Francisco, calma, você vai se libertar, procura ficar sereno, né? Você vai voltar a ter alegria, mas procura se esforçar para isso. Faça de conta que sua mente, é uma esponja e ela está embebida em vinagre. E é necessário expelir, jogar fora essa substância azeda. E eu vou ajudar você, vou aqui aplicar passes magnéticos para poder ajudar nessa limpeza, mas o trabalho maior, mais intenso, é seu mesmo. Você precisa fortalecer a sua vontade, a sua fé, para poder tirar de você essas impurezas. E o enfermo ele mostrava boa vontade, acalmava-se, ouvia quando ouvia Narcisa, e daí a pouco ela de novo ele falava: Mas irmã, repara bem, ele não me deixa. Já voltou a me atormentar. Veja, veja. Estou vendo, Francisca, ela dizia, né? Estou vendo. Mas é indispensável que você ajude a expulsar. Então ele dizia que era um fantasma diabólico, ela dizia para ele confiar em Jesus, aí foi aplicando os passes. Então ela
ficou mais tranquila, né? Trouxe uma água para ele, uma água magnetizada. E, então aquela situação que ele estava vivenciando ali chegou ao seu Sebastião, que está entrando também. Olá, seu Sebastião, está entrando uma outra. Muito bem. Então ela estava nesse tratamento intenso com Francisco e ele sentindo, né, é, aquele tormento, aquele pavor, aquele medo e a, a, mas aquele processo que de amorosidade que a Narcisa passava para ele promovia um certo contágio de bem-estar para ele. E então o André Luiz ficou curioso, querendo saber qual que era o problema dele, o que estava acontecendo, que sombras invisíveis que estavam atormentando ele. Aí ela falou para ele, para o André, assim: trata-se do seu próprio cadáver. Ele ficou espantado, como assim? Aí disse assim: é que o Francisco ele era muito apegado ao corpo físico e ele foi para o plano espiritual de uma forma assim muito repentina, por um desastre de imprudência dele mesmo. Ele foi imprudente e veio a desencarnar. E, e desencarnou e por muito tempo ele ficou perto do cadáver, do corpo físico dele, não conseguia se desvencilhar, estava apegado aos despojos. Né? Mesmo quando o corpo foi enterrado, ele ainda ali ele permanecia próximo do corpo. Não se conformava com a situação dele estar desencarnado. Queria, porque queria sacudir o corpo, né? Eu tentava pelo menos sacudir o corpo para se levantar, naquela ilusão que ele poderia retomar a vida terrestre. Então ele ficava assustado. O medo é um grande obstáculo para todos nós. Então ele tinha medo de enfrentar o mistério do plano espiritual, do desencarne. Então, por conta disso, ele ficava preso e não conseguia se desapegar daquelas sensações físicas. Ele não não tinha a crença assim, né, na vida após a morte, na vida eterna. E os vermes, ele começou a perceber os vermes se formar no corpo, e aí o padecimento dele foi muito maior, sentir os vermes corroer o próprio corpo. E ficou horrorizado com aquilo, e daí por conta daquilo ele começou a, a perambular, né, pelas zonas inferiores, pelo umbral, e mas os que foram pai dele na Terra, ele já estava no plano espiritual e já estava num momento assim muito melhor, né? Eles já estavam em zonas mais avançadas e eles estavam buscando ajudar o Francisco. E através dessa solicitação e do próprio merecimento do pai do Francisco, os samaritanos, né, que era um grupo de socorro lá do nosso lar, foi até onde Francisco estava, lá no umbral, e trouxe ele para as câmaras de retificação, quase que à força, que ele não estava nem em condição de vir. Mas veja como é que é o poder, né, da intervenção de alguém que é assim, que tem muita proximidade, que tem muito amor do outro, né? Como é que pode influenciar e ajudar. Mas ele foi para a cama de retificação, mas ele não estava bem. Ainda ali mesmo ali, ele continuava com as alucinações, com as ilusões da Terra. E, mesmo com a ajuda do pai, né, que é um grande missionário do nosso lar, ele não estava. E o Vandré Luiz então perguntou, mas ele vem visitar sempre o filho? Ele falou, sim, já veio 2 vezes. Ele ficou muito emocionado. Eu mesmo fiquei muito emocionado quando eu presenciei a visita dele. Ele, o rapaz estava muito perturbado, gritava, aflito, né, na demência que ele estava vivendo. E, o pai dele veio na companhia do ministro Pádua, do Ministério da Comunicação. Eles ficaram ali durante algum tempo, ele percebeu que
pai estava muito aflito, ele se afastou para deixar o pai sozinho com o filho. Quando ficou sozinho, ele se ajoelhou, começou a passar as mãos, ansioso, né? Passando, magnetizando ele, né? Com fluidos vitais. E depois daquele dia, então, Francisco apresentou uma melhora muito significativa. Mas a imagem ainda das impressões, né, do corpo cadavérico ainda persegue ele. É um pesadelo que muitos espíritos experimentam depois da morte a carnal, pelo apego que tem demasiado ao corpo físico. Então eles não conseguem enxergar outra coisa senão o próprio corpo. E isso aconteceu com Francisco. Então essa é uma outra experiência, né, que a gente observa, e que quem já é espírita há algum tempo, muitas vezes nós percebemos, né, nas comunicações mediúnicas, pessoas que sentem o próprio corpo, quando passa por um acidente, vê o corpo destroçado, quando tem uma enfermidade, vê o corpo ainda dilacerado pela enfermidade. Então, essa prisão, né, ao corpo. Às vezes, muitos espíritos demoram muito tempo ainda para se aproveitar a liberdade, né? Então, permanece como uma borboleta presa, né? Ainda aquela crisálida. E não percebe que pode viajar, né, pro infinito, alçar voo. Então esse foi o capítulo 29 que nós vimos aqui. Se quiser comentar alguma coisa também, né, podemos comentar. Meu comentário não é assim sobre o problema, não. É sobre. Agora, eu tive doente, você falando que vão estar com medo e tal. Eu tive doente esse tempo atrás. Todo mundo ficou pensando que eu ia morrer, porque eu não enxergo, né? Sim. E eu estava enxergando coisas, ouvia mesmo, nitidamente as coisas. Estava enxergando com os olhos da alma. E falava para eles, mas ninguém me acreditava. Eu começava a dormir, acordava com aquilo. Parecia que eu queria passar para o outro lado, mas não estava tendo jeito de passar, ué. Era um trem assim, dizendo, não, que eu estava indo embora e ia puxando a perna. Você só está querendo ir embora, eu puxando as pernas, senhora. Mas foi uma luta, cada sonho horrível, sonho esquisito de ruim mesmo. Foi um caso sério. Então, porque não era hora de eu ir embora ainda. Se fosse hora, eu já tinha ido, né? Porque eu estive lá pertinho. E quando chega a ver essas coisas assim, é porque já não está perto. Porque a vizinha mesmo, a tal dona Josina, ela começou a ver a filha dela, que já morreu, o marido dela, a mãe dela, um punhado de gente que ela começou a ver. Ela conversar com eles, a Regina chegou aqui, fulano chegou aqui. Quando ela começou a falar assim, ela morreu. E logo foi, e passou, teve a passagem. Então, eu falei, certeza, eles tinham permissão para ver ela, né, para buscar ela, uma coisa. Porque certamente era o espírito que ela estava vendo. É o espírito. Do jeito que ela já está. Tendo visões. Pessoa antiga mesmo, que tinha morrido muitos anos, ela começando a falar neles lá. Essa Regina é a mais nova. A Regina já tem uns 5 anos que ela faleceu. Foi muito sofredora na Terra. E faleceu nova, faleceu ainda nova, e ela viu ela lá. Falei assim, capaz que eles veio buscar ela. Só pode ajudar ela na passagem, né? Levar ela para algum lugar. Então, teve o merecimento, né, dessa ajuda, desse auxílio para poder... Isso, um dia meu pai, eu tive doente, se eu contar a minha vida, dá um best-seller, do livro Esquisito e Bom.
eu tinha... A minha irmãzinha de 4 anos e pouco tinha morrido com paralisia, e eu dei paralisia também com 9 anos. E aí ele foi num centro espírita lá, nós morávamos em São João da Serra Negra, em Minas, ele foi em Guimarães, no centro lá, para ter alguma luz, né? Ele queria receber alguma luz lá. Ele pediu, ele mesmo sozinho pediu, e ele queria receber sozinho. Olha só. Aí tinha morrido um homem lá que ele era vendedor ambulante daqueles mascates. As ruas, as rodovias eram tudo de terra. Ele passou um caminhão, ele entrou por meio da rodovia, da estrada, e aí o outro veio e passou em cima dele. E ele chegou lá, todo sofrido desse jeito. O espírito chegou nesse sofrimento. Lá no centro, explicou para ele, falou, não, você pode ficar tranquilo, que você não está aqui na Terra mais não, você já desencarnou e tal. A gente não está acreditando, não. Às vezes tem que ter um certo cuidado até para falar, né, com eles sobre essa questão. E aí ele falou, não, desencarnei não. E ele acreditava no espiritismo, esse homem. Desencarnei, não estou vendo meu corpo ali amassado lá no chão. Eu estou todo amassado, eu quero socorro. Eu vim cá buscar socorro. É um caso interessante, né? Porque a pessoa sendo espírita ainda assim não aceitava, né? Pois é, e vim cá buscar socorro. Aí o presidente falou para ele, não, você veio buscar socorro, você vai ganhar o socorro. Agora você vai desvencilhar daquele corpo e seguir a sua vida em frente. Porque aquele corpo ali já ficou para trás da sua vida, você não lembra seus conhecimentos e tal. Conversou com ele, aí ele foi orando. Certo, foi embora o homem. O pai disse que ele achou aquilo ruim demais, porque ele era muito amigo do pai, esse homem. Aí o pai disse que tirou lá que ele tinha que ter esperança, que eu ia sarar. Sarei com 15 anos. Demorei, mas sarei. O conhecimento da doutrina espírita, ele ajuda bastante, né? Mas não resolve também se a gente tem o apego. Que o apego é uma coisa pessoal de cada um, né? O apego é que às vezes o apego à matéria é maior do que o conhecimento, né? Então, às vezes, tem pessoas que nem são espíritas, nem que têm conhecimento da vida espiritual, mas não tem esse apego e ela consegue se ficar mais confortável nesse momento da passagem do que, às vezes, até um espírita que conhece, mas ainda tem esse apego, essa ligação muito forte ao corpo. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta que fala assim: o que se torna o corpo físico após o desencarne? Aí o Espírito de Verdade responde: um amontoado de carne, uma massa, tudo o que quiserdes, menos um ser humano. E a gente ainda fica achando a ilusão, né, que aquilo ali faz parte da gente. Mas é como uma roupa. Aquela carne não vale nada, né? É uma roupa, é um instrumento. Nem o espírito não vale nada. Foi útil, né, durante algum tempo, mas agora... Revestir o espírito. Mas sem o espírito ele não vale nada. Não vale. E daí fica preso aquilo, e o apego é a questão de muitos sofrimentos, né, que nós temos, tanto quanto em desencarnado, quanto encarnado. O apego faz a gente sofrer demais, a tudo, né? Então a gente tem que estar sempre treinando esse desapego, né? Cuidar bem das coisas que Deus nos deu. Eu, graças a Deus, não tenho muito apego, não. Meu apego mais é à família, aos problemas da família. Problemas. Esses eu tenho apego, porque eu quero sanar aquele problema. E a solução daquele problema não está na sua mão, né? Está na mão dele. Ele querer resolver, né? Ele ou ela, né? Sempre assim. E a gente acha que a gente pode. Essa menininha, menininha não, tadinha, completou 18 anos, dia 18 agora. 18.
ela é muito carinhosa, ela criou na nossa casa até uns 3 anos, depois é filha do Adriano. Do Eles Adriano. largou e ela foi para Goiânia e fica para lá. Eu vejo ela muito pouco, mas ela é uma pessoa boa demais, muito carinhosa, pessoa maravilhosa, a Estela, muito boa. E ela gosta do pai dela um tanto, mas ela gosta, como é que fala? Minha cabeça anda meio ruim para lembrar. Ela gosta das coisas só para ela. Ah, Ela é exclusivista. O pai dela não pode arrumar namorada. Se ele arrumar namorada, ela não pode estar sabendo, não. tem apego. Isso é muito Briga com comum, ele, né? que ela quer Ciúmes. ser só para ele. E se ele arrumar namorada, ela briga com ele e fala que não gosta dele mais, não. Ela fala assim: conversa com seu pai, minha filha. Não, eu amo meu pai, mas não quero falar nada com ele. Não quer repartir ele com ninguém. Mas o amor dela não acaba, só porque ela não quer falar com ele. Não fala com ele de jeito nenhum. Agora, dia do aniversário, ele ligou, ele Ah, falou assim, porque amava ela demais, e ela falou assim, eu amo você também, pai. Aí ele falou assim, você não está com raiva de mim, não? Tô não, pai, acabou. Mas não. é muito. Ela conversa mais ou menos. Ela é uma criança, Ah, mas uma essa criança, é uma relação muito gostosa, né? Essas uma pessoas pessoa têm, boa têm um demais. amor, né? Tem uma. Encontrou uma mãe, essa vez, na tarefa dela, ela encontrou uma mãe perfeita. Olha A só. mãe dela vive para ela, É, coisa é muito direitinho, gostosa essa relação, né? Com essa. muito, teve ela muito nova, teve ela com 18 anos. Hoje ela está novinha ainda, com uma moça de 18 anos dentro de casa. Quando ela teve a Estela. Estela Estela. nasceu de 5 meses. Ah, aí teve problemas É, no cérebro. mas vai indo, né? É, mas é as provas, né, que a gente tem que passar e ver que tá indo bem, né? Essa é a aprovação da Renata, é essa. A gente recebe Prova muito, grande. muito amor, muito carinho Eu quando falo para o Adriano, você não ajudou ela a é, cuidar, você não está livre, não. Ela veio não foi só para a Renata, não. Ela veio para vocês dois. Você estou fora. Então, você não está livre, não. Uma hora você vai ter que cuidar de alguém. é assim mesmo. Muito bem. Então agora nós vamos falamos sobre o corpo físico, né? Uhum. Agora nós vamos falar sobre herança e eutanásia, que é o capítulo Ah, 30. Capítulo 30 fala sobre herança e eutanásia. Então nós estamos aqui assim vendo algumas situações de que a pessoa passa, né, nessa questão das experiências. Né? Então, ó, nessa câmara de retificação tem muitas. Cada enfermo ali tem uma história, tem uma experiência de vida. Então, essa primeira experiência foi dessa pessoa que tinha apego ao corpo. Agora nós vamos ver sobre herança e eutanásia, que é o título do capítulo 30. Então, André Luiz estava conversando ainda com a Narcisa quando Salústio, um dos servidores ali também da Câmara de Retificação, aproximou da Narcisa e falou: nossa irmã Paulina deseja ver o pai doente, né, no pavilhão 5. E eu, antes de eu atender a solicitação dela, eu vim perguntar se ela pode conversar com o pai. E Narcisa então falou: pode, manda ela entrar sem demora. Ela tem permissão da ministra. E é um tempo assim para ela ajudar na reconciliação dos familiares, que os familiares da Paulina, elas estão em desequilíbrio e ela pode auxiliar nessa reconciliação. Então ela foi ver o pai, né? E então a
Narcisa ainda comentou com a André Luiz, você vai ver como que ela é dedicada, como ela é uma filha dedicada. A Paulina estava lá, uma jovem, né, muito bonita, esbelta, e chegou e perguntou para Narciso como é que estava o papai. Ela falou, está um pouco melhor. No entanto, ainda tem desequilíbrios muito fortes. E a moça então falou, é muito, muito triste isso, né? É lamentável que ele esteja assim. Mas nem ele, nem os demais que estão envolvidos nessa situação cedem. Todos eles estão ainda envolvidos por um estado mental muito forte de ódio, displicência. Então Narcisa convidou então a André Luiz a acompanhá-la, né? E depois, poucos minutos depois, ela já estava em frente a um senhor, um velhinho, né? Na cama lá, mas ele apresentava assim uma fisionomia assim muito desagradável, um olhar duro, aquela cabeleira assim desalinho, né? Desganhada, rugas profundas, os lábios assim estavam retraídos. E André Luiz olhou aquela cena e sentiu assim mais piedade do que simpatia. E ele sentiu uma certa vibração assim desagradável nele, ele procurou vencer essas vibrações que estavam tentando dominar ele. E então procurou mandar assim vibrações de amor para aquela pessoa que estava ali precisando de. Mas à primeira vista assim, causava uma certa repugnância aquela visão. E ele então estava tentando vencer aquele sentimento, aquela emoção. Aí depois o que ele fez para vencer isso? Ele falou, mas quando eu cheguei aqui no ministério também eu estava numa situação muito parecida, né? Minha situação era deplorável, se eu bem me lembro. Então ele começou então a melhorar suas vibrações. Que ali é um local de asilo para o amor, né? E quando a filha chegou, a Paulina chegou perto daquele senhor, ele não demonstrou assim nenhuma emoção assim de amor, né, de ternura para a filha, nem saudou. Ela saudou ele carinhosa, mas ele nem respondeu assim, só olhou ela com uma certa aspereza e com revolta ainda. É como se fosse uma fera humana enjaulada. Ele estava assim mostrando mesmo que carregava dentro de si muita revolta, muito ódio. E então ela perguntou, papai, você se sente melhor? Com muito carinho. Aí ele aliviou um pouquinho e falou, ai, 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 e não posso esquecer o infame, não posso descansar o pensamento. Ainda vejo ele ao meu lado, me dando veneno mortal. Aí ela dizia assim para ele, não diga isso, papai, não diga isso. Lembra que Edelberto entrou na nossa casa como filho enviado por Deus. Meu filho? Gritou ele. Nunca, nunca, nunca. É um criminoso sem perdão. Filho do inferno, não meu filho. E Paulina, ainda envolvida pela emoção, com os olhos rasos d'água, continuava falando, lembrando das lições de Jesus, que recomendava o amor uns aos outros, que as experiências consanguíneas aqui na Terra é para que a gente desenvolva esse amor pleno, espiritual, que é mais abrangente, da família espiritual. Então, que só existe um Pai, que é Pai de todos, eterno, que é Deus. E assim, conversando com ele, levando ele para esse sentimento de amor universal. Mas ele permanecia assim irredutível. Falava, nós somos só uma família, família de Deus, da criação. E então, até que o enfermo, né, tocado por aquelas energias da Paulina, começou a chorar convulsivamente. E ela aproveitou esse momento e falou, perdoa, Delberto, papai, perdoe. Procura sentir nele não filho leviano, mas o irmão necessitado de esclarecimento. Aí ela narra para ele, ó, eu tive lá na nossa casa, ainda hoje. E lá tem muitas perturbações. Daqui da onde você está, com esses pensamentos, com esse sentimento que o Senhor desenvolve, ele envolve todos esses fluidos, vai para lá.
E aí fortalece a amargura, a incompreensão, e eles também começam a ter sentimentos uns contra os outros. Então esses pensamentos alcançam o alvo, por mais distante que esteja. Essas vibrações elas vão para todo lado. E o ódio, o desentendimento está causando a ruína e o sofrimento das pessoas que estão lá na Terra. Para o senhor ter uma ideia, a mamãe foi internada no hospício, com muita angústia. A Amália e a Calcilda, ela está em luta judicial. Ela entrou com um processo contra Edelberto e Algenor para se apossar dos patrimônios que você deixou lá na Terra. Patrimônios materiais que o senhor ajuntou lá. É um quadro terrível, né? Sombras, né? Essas sombras que o senhor carrega na sua mente, ela tem que se diminuir, esses propósitos de vingança tem que se diluir, porque o senhor próprio, olha como é que o estado que o senhor se encontra, estado grave. Na terra a mamãe está louca, os filhos estão perturbados, todos se odiando entre si, muitas mentes desequilibradas. Essa fortuna de 1.500.000 cruzeiros está sendo debatido lá, né? E ele não vale a felicidade, está causando desgraça e infelicidade, né? O dinheiro não está trazendo nenhuma paz para ninguém. Aí ele dizia assim, lembrando, né, do dinheiro, dizendo, mas eu deixei um enorme patrimônio para a família, quer dizer, estava para todos se repartir e viver bem, para que todos tivessem um bem-estar, né, e falou assim com certo rancor. Então a Paulina nem deixou ele terminar a frase, falou, retomou e falou, mas esse é uma riqueza transitória, né? Nós não sabemos interpretar o benefício que a riqueza pode trazer às pessoas, mas a gente pensa às vezes só na tranquilidade material, mas o mais importante é a tranquilidade moral, é o trabalho honesto, é o esforço, né, para a pessoa ficar bem. Às vezes, juntar dinheiro por vaidade e ambição não leva a nada. Porque as pessoas aí juntam dinheiro porque ela quer se aparecer, né? Oh, eu quero ter essa e essa condição financeira, quero estar envolvido na alta sociedade, e essa ambição vai se tornando maior, a ganância, e viver acima de todos e não lembra que nós todos precisamos nos relacionar de uma outra maneira, adquirindo conhecimentos nobres, qualidade de tolerância, humildade, compreensão. E quando a gente às vezes tem um certo poder, nós começamos a impor a outros nossos caprichos e aí nos afastamos das leis de Deus, do serviço de Deus. Esquecemos que nós estamos aqui na Terra para lapidar o nosso espírito. Nós não nascemos aqui para acumular riquezas, moedas nos cofres, valores no banco. É claro que o dinheiro ele auxilia, mas nós somos o que? Fiel depositário de todos os recursos que Deus nos disponibiliza. Mordomos fiéis, ele diz. E esse recurso deve ser administrado com sabedoria. Né? Se a gente administra com avareza, com o propósito assim, de dominar uns aos outros, ele não cumpre o papel que ele veio, né? E então ela lembra a forma do pai se comportar com relação ao dinheiro, à riqueza, arruinou a vida de todos na casa. Ela diz que muitas vezes tentou levar socorro espiritual lá no doméstico, mas ninguém aceita, ninguém entende, ninguém aceita as vibrações, as intuições de amor, porque todos estão empenhados nessa questão de aumentar o dinheiro, a ganância, cada um puxando para um lado. A Mari e Cacilda esqueceram o serviço útil e, como preguiçosos da banalidade social, encontram ociosos que as desposaram. Então casaram com outras pessoas também que não gostam do trabalho, né, que só quer aproveitar das riquezas. Então
é que o exemplo, o modelo de vida que ele tinha na Terra influenciou toda a família, todos os filhos. E acabou que os filhos também, o Agenor, por exemplo, ele começou a andar com más companhias. O Edilberto, né, até por uma questão social lá, adquiriu o título de médico, mas ele nem exerce quase a medicina. De vez em quando ele exerce. Então, ao invés dele auxiliar, né, nessa profissão tão nobre, ele acaba se apegando ao dinheiro fácil, a ideia da herança, ele está muito preocupado em pegar o dinheiro. Aí o enfermo, então, quando ouve a palavra de Edilberto, de novo ele fica irritado e com ódio fala: maldito Edilberto, filho criminoso e ingrato, porque ele era o médico, né? Ele matou ele sem piedade, quando ainda necessitava regularizar as minhas disposições testamentárias. Ele nem tinha feito o testamento e Edilberto se apressou em matar ele. Malvado, malvado. Ele fez a eutanásia, né? Abreviou a vida do pai, né? Com a desculpa que o pai gente estava enfermo, para se apossar da doença. E aí a Paulina estava se deixando levar pela emoção, né, do pai ali, porque nós temos que considerar que todos ali no nosso lar, eles estão ainda numa vibração que não é de espíritos evoluídos, né? Eles têm um pouco mais de equilíbrio, têm um pouco mais de conhecimento, mas a proximidade, por exemplo, de um ente da Terra, às vezes faz com que a vibração abaixe. E a Paulina começou a entrar nessa vibração mais baixa e a Narcisa teve que retirar ele dali da companhia para poder ela se recuperar. Então, Paulina se despediu, né, e foi ser também acolhida, né? Então, a Narcisa passou então as orientações, que o caso de herança são casos assim que são muito complicados, né? São muito complicados. As pessoas geralmente tem muita discórdia, né? E essa questão da eutanásia também é um crime que se comete. Em ambição, então, pelo dinheiro, criou muitas esquisitices, muita desavença. Então, geralmente, é o que ela diz aqui, né? Pais avarentos possuem filhos esbanjadores. E o irmão dela, o Edilberto, né, era médico de aparência distinta e empregou todo o esforço, o conhecimento que ele tinha na medicina para dar o que chama de morte suave ao pai. Por mais que a espiritualidade tentou modificar o pensamento dele através das intuições, das inspirações, mas ele estava tão envolvido com aquele desejo de apressar a morte do pai por uma questão de ordem financeira, então que isso resultou no quê? No ódio do pai. O pai partiu antes do tempo e ficou com ódio do filho. Então Deus, aí Narcisa conclui, né, dizendo assim, ó, Deus criou seres e céus, mas nós acostumamos a transformar-nos em espíritos diabólicos, criando nossos enfermos individuais. Então esse é o finalzinho do nosso capítulo 30. Terminando então a nossa aula 8, na próxima reunião nós faremos a aula 9. Nós já estamos terminando o nosso tempo de 1 hora. Passa rápido. Passa rápido, né? Esse livro é muito interessante, ele nos traz muitas Muita coisa interessante. orientações, muitas orientações boas, né? A gente Bom demais, bom leva a demais. uma reflexão, né? Ele é muito utilizado para reforma íntima. Muito bem. Então, Deus criou seres e céus, mas nós costumamos transformar-nos em espíritos diabólicos, criando os nossos infernos individuais, diz a Narcisa. Ok, vamos então partir para o encerramento. A senhora quer fazer a prece final para nós? Uhum.
Vamos fazer. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim como no céu, como na terra. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Mestre Jesus, nós estamos aqui reunidos em seu nome para esse belo aprendizado que deixastes para nós aqui na terra. Nós vos agradecemos por tudo e esperamos que no próximo domingo, no próximo sábado, nós possamos ter esse novo gosto de estar aqui novamente, estudando novamente esse livro maravilhoso, essa obra divina de André Luiz com Chico Xavier. Muito obrigada, Mestre Jesus, e que ampare a todos nós nessa semana, que Jesus possa amparar a todos nós durante essa semana, que no próximo sábado estaremos todos reunidos aqui, estudando, se Deus quiser. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz. Que Deus nos abençoe. Gratidão. Gratidão. Até o próximo sábado, se Deus quiser. Se Deus quiser. Estaremos aqui.